A briga do PT pelo comando da Vale só acalmou, mas ela vai se arrastar até o fim do ano. E agora chegaram algumas informações muito importantes para essa disputa que a gente vai falar aqui no Ligando os Pontos dessa semana. Pois é, o governo acabou de ganhar mais munição para brigar pelas mudanças no comando da Vale, a gigante do minério, a maior empresa do Brasil, a maior representatividade do Ibovespa, a nossa bolsa de valores, está na mão dos bancos internacionais. E eles estão mudando um pouco a visão que eles têm atualmente sobre a empresa. A Vale, além de ser uma gigante do Ibovespa, né, ela sempre foi a ação target para quem queria segurança, né? Você investe em Vale Petrobras, é a mesma coisa, a sensação é que você está investindo numa renda fixa, sabe? Quando fala das blue chips, né, que são as fichas grandes, as apostas certas da bolsa, sempre fala de Vale Petrobras, mas vale a pena dar uma olhada no gráfico recente, a gente vai botar na tela aí, mas está aqui no papel até. O gráfico mais recente da Vale é um zigue-zague tremendo, é uma ida e volta pesada, a volatilidade chegou forte na nossa mineradora, que era a fuga da segurança nacional. Né? E é raro, né, você ter esses momentos, porque você teve uma movimentação, né, deles comentando muito, mais relacionado ao pagamento das indenizações, dos desastres, enfim, mas agora o problema é na tese da empresa mesmo, né, não é, ela vai ter que resolver esse processo, não é um fato isolado, isolado, ele é literalmente um problema na tese da empresa, o preço do minério de ferro não tá bom e isso não está dando lucro para a empresa. Essa é a previsão, que as margens, né, do minério de ferro não estão lucrativas e por isso a recomendação da Vale é neutra. Esse é o ponto. Essa recomendação neutra, a Maju entregou aqui o ponto mais importante. Por quê? Quem movimenta o mercado de verdade? A gente cansa de falar isso aqui. São os investidores estrangeiros, são os grandes fundos internacionais. Eles que definem qual o preço dos ativos no Brasil. O Brasil é 1% do mercado global de ações, é um pouco menos que 1%. Então, para tirar o dinheiro daqui é muito fácil. O volume que movimenta o mercado daqui é um volume pífio para os grandes investidores internacionais. Então, quando eles resolvem tirar dinheiro daqui, o nosso mercado sofre muito. E, quando os bancos internacionais mudam suas teses em relação a um gigante como a Vale, o nosso mercado sofre de verdade. E é importante, né? Dá até para ver, todo dia sai o número de investidores estrangeiros que retiraram dinheiro da Bolsa. O de terça passada, se eu não me engano, já foi muito alto. Esse número, ele tem aumentado, né? Dá para... Eu vou saber aí na edição. Mas ele existe, é porque eu não tenho ele de cabeça. Mas eu tenho visto, todas as vezes que eu vi, ele tem aumentado muito, né? Sim, e você tem... tendo muita fuga de estrangeiros. E ela vem, primeiro... Você teve o caso Petrobras, né, que já afastou alguns, mas nem tanto, porque não era um problema necessário na tese da empresa. Né? Você tem segurança internacional, obviamente, guerra aumentando o volume, a gente vê o voo para a segurança. Mas fora isso, tem que falar das teses da empresa. Né? Mas o caso da Vale em específico, né, é muito pertinente, porque é uma empresa que há muito tempo tem recomendação de compra universal. Eu não via ninguém falando que a Vale ia baixar dos 80, fazia o quê? Muito tempo, né? A Vale abaixo dos 70 e hoje, né, é uma realidade muito mais próxima, entre aspas, né? Não no sentido de que a ação ela vai cair ou que necessariamente eles estejam projetando isso, eles só estão falando que essa empresa não sempre mais chance de grande crescimento. Querendo ou não, a ação da empresa já está muito acima, né? Que ação que você tem que custar isso no Brasil? Você tem a da Sabesp e eu realmente não sei. Uma ação que custa o preço da ação da Vale. Não, mas isso não faz diferença o preço da ação. Não, tudo bem, mas nesse sentido de... não faz... o que faz sentido é a variação, beleza. Mas é nesse sentido de, é algo muito consolidado, né? E eu acho que é esse o choque. Sim. De que... A variação do preço que choca. Exato. Cara, ela não tem chance de crescer acima disso. Você tem movimentações muito grandes na Vale, aí você vai olhar na ação, aí subiu 0,2. Mas, na verdade, esse 0,2 que subiu é uma movimentação grande, né? Porque a empresa tem muito espaço de mercado. Então, por exemplo, a Vale soltou os resultados operacionais. Os resultados operacionais, eles foram positivos, assim. Na verdade, todo mundo estava esperando que eles fossem
muito piores. Então, Resultados do primeiro trimestre desse ano. que saiu em ADR, inclusive, né? Que é o que eles fazem na Bolsa Gringa. Nos Estados Unidos. Aí, porque aqui a gente faz em trimestre. A diferença é essa, né? Aqui a gente faz trimestral, lá é trimestral. Exato. Pronto. Aí, e saiu esses resultados, a ação começou subindo 2%, terminou o dia subindo 1%. Subiu 1% se você pega uma ação, sei lá, que a gente cobre, sei lá, Get Ninjas, que a gente cobre Traders Club, se a gente cobre Americana, sobe 1%, sobe 2%, aí beleza, subiu 1%, sobe 2%. Mas a quantidade de negociações para uma Vale subir 1%, parece pouco, mas é muito, é equivalente a, sei lá, a Americana subir 10%, a Vale subir 1%, sabe? Mas aí queria destacar, né, que o Bank of America e o UBS, dois gigantes das finanças mundiais, recomendavam até o mês passado a compra dos papéis da Vale. Eles falavam, compre esse papel porque o seu dinheiro lá dentro vai subir mais do que botando em títulos de risco soberano, digamos assim. Vai render mais do que deixar na poupança, vale a pena comprar papéis da Vale. Agora, eles não estão falando que o preço vai cair, mas eles estão falando, a nossa recomendação é neutra, ou seja, eu não vejo mais chance de crescimento real para a Vale do jeito que ela está, porque ela está completamente atrelada ao preço do minério de ferro e, com isso, a Vale não tem chance de crescer muito, já que o minério de ferro está baixando, já que a demanda chinesa está baixando. E é isso que é importante, que você falou, né, de China, que a gente tem que sempre relembrar, né, porque hoje, querendo ou não, você tem um processo muito atrelado, né, o que está acontecendo lá. Então, não é só o risco da empresa, né, é um risco de um país inteiro que você coloca na empresa, é um risco de uma commodity inteira que você coloca na empresa. Não existe outros meios, assim, sabe, de precificar aquilo, senão, qual é a margem? No gráfico que eu trouxe aqui, vocês vão botar na tela, mas o gráfico de cima é o preço da Vale e o gráfico de baixo é o preço do minério de ferro. Você vê que eles seguem exatamente o mesmo desenho um do outro. É mesmo. Porque é isso. O preço da Vale segue o minério de ferro há muito tempo. E aí, esse é o ponto que eu acho que vai entrar bastante na briga do governo pelo comando da Vale. E eu estou fazendo aqui aposta minha, não é uma certeza. Mas porque esse tipo de atrelamento ali do preço vai entrar na briga para falar, olha, a gente precisa de uma mudança na empresa. A tese da empresa precisa mudar. E com isso o governo vai forçar novas mudanças na chefia da Vale. Se eu fizer uma especulação aqui, né, uma comparação talvez um pouco longe, mas quando a gente teve exatamente esse problema na Petrobras com a tese do petróleo ser atrelado aos índices internacionais. Mas é exatamente isso. E aí o preço do petróleo na Petrobras e outra coisa, a tese da empresa. A Petrobras, agora com o governo do PT, está focando muito em falar de investimento em energia verde, investimento em energia limpa, em mudar a matriz energética, que não era um discurso comum da empresa até então. E eu acho que aí aposta minha aqui, eu acho que esse vai ser o tom em relação à Vale. Fala, olha, a Petrobras teve que mudar o tipo de empresa que ela é porque ela estava apanhando pelos preços do petróleo. Agora a Vale vai ter que mudar também. E a gente vê que o Lula, na entrevista que ele deu falando mal da Vale, a gente até já discutiu isso aqui em outro vídeo. Clica aqui embaixo que tem outro vídeo falando de como o Lula falou mal da Vale e tal, como é que ele fez reclamações que foram bem esquisitas até certo ponto. Mas, nessa mesma entrevista, ele acusou a Vale de ter minas não exploradas há mais de 30 anos e arrematou falando, a Vale não pode ter o monopólio, dando a entender que o governo cogita incentivar concorrentes para essas minas que estão paradas. Ou cogita incentivar, ou está ameaçando incentivar caso a Vale não mude a sua atuação. E esse tipo de jogo, né, um político não fala só o que ele diz, esse tipo de jogo deixa a empresa ali numa encruzilhada em relação à escolha do próximo presidente, a escolha da próxima direção, porque ela precisa tomar uma decisão que não se atrapalhe. Se ficar claro que vai atrapalhar a empresa essa abertura para concorrentes, talvez ela abra mão de um controle aqui ou ali em relação à sua direção. E o que é importante, o que é legal da gente tirar dessas perspectivas, né, é que
se eles estão falando que a empresa não, que a recomendação é neutra, que não é que a empresa vai perder valor, mas que ela não vai subir mais, e se eles estão falando que as margens do minério de ferro elas estão apertadas, isso na prática significa que vai ter menos dividendos. Sim. Então, eu acho que é essa a sacada, né, desses bancos, porque a Vale, querendo ou não, sempre teve recordes de dividendos, assim como a Petrobras, sempre foi as empresas que estão listadas na carteira de dividendos de todos os bancos. Mas é muito interessante essa perspectiva. E o BTG é muito engraçado, né? Porque ele fala do risco. E tal. O resultado foi melhor do que o esperado, né? E ele fala desse risco político, mas é interessante que ele não coloca esse risco político como esse é o motivo para não investir em Vale. Acho que nenhum banco está colocando, né? Eles sempre comentam, mas eles sempre falam, mas não é isso. Não foca nisso, porque eu sinto que tem uma sensação de que o problema é sempre político. Não, eu acho que hoje o problema da Vale é a conta não tá fechando. É o minério de ferro. Mas o que eles colocam é isso. Existe muito ruído político, a gente não consegue saber bem qual vai ser o caminho que a empresa vai tomar daqui para frente, e as margens do minério de ferro não estão justificando bons pagamentos de dividendos ou bom crescimento da empresa. Então, financeiramente não é uma boa opção e você não vai tomar um risco à toa, já que financeiramente não é uma boa opção. Então agora os bancos estão mudando a visão, né? O BTG mudou há pouco tempo também de compra para neutro, e essa mudança na chefia da Vale, que foi adiada para o fim do ano, eu acho que é a oportunidade de ouro da empresa se posicionar e dizer qual vai ser o futuro dela. O que ela vai fazer para mudar isso, para mudar esse atrelamento do preço dela ao preço do minério de ferro. Existe como ela gerar mais valor para o seu acionista, além de simplesmente acompanhar o preço do minério de ferro? Existe como ela beneficiar mais os produtos que ela exporta? Existe como ela aumentar a sua produtividade? Tecnologia nova? Existe algo que a Vale possa fazer para mudar o perfil que ela tem hoje? Eu acho que esse é o ponto que eu quero muito ver na mudança da chefia, né? Quando decidir efetivamente quem vai tocar a Vale a partir do fim do ano. Eu queria muito que ela apresentasse um plano para os minoritários, para os investidores, gente como a gente, para a gente entender se existe a possibilidade da Vale mudar de perfil. Muito legal isso que você falou, né? Porque na prática, se ela tá acompanhando tanto o minério de ferro, por que você não vai comprar um contrato futuro? Aposta minério de ferro. Total. Se fosse só pra isso. Legal. Eu quero que ela faça mais. Sua obrigação, eu diria, né? Vamos lá, vai. Então faça mais. Se mexe. E quero que ela deixe planos claros de como é que ela vai indenizar as pessoas de Brumadinho, de Mariana. Eu quero que ela tenha planos claros de como é que ela faz para evitar novos problemas, novos incidentes, novos desastres terríveis que arrasaram com a vida de muita gente. Eu quero que tudo isso seja claro. Nessa parte dos acidentes, ela se mexeu bastante, divulgou bastante relatório. Mas agora está na hora da gente entender como é que ela faz como negócio. O negócio da Vale chegou no limite? Total. E será, né? Nesse sentido, eles estão há tanto tempo tentando resolver, né, isso desses desastres, que às vezes eles entraram numa bola de neve, porque realmente o que se fala da Vale, se não isso, né? O que eles fizeram de novo, sabe? O que aconteceu? É só novas decisões sobre julgamentos, e aí sobe indenização, aí desce indenização. E briga política. E sabe? É interessante. Esse é o nosso Ligando os Pontos. Muito obrigado pela audiência, agora aqui em parceria também com o Portal Terra. É muito legal estar com vocês. Deixem seus comentários, comentem, mandem e-mail para a redação. A gente está aqui para saber o que vocês acham e o que vocês gostariam de ver aqui na nossa discussão. Siga a gente também no Instagram, no TikTok e no Twitter, tudo @Monitor do Mercado. Muito obrigada e até semana que vem.